Então você nasceu para se sentir bem, ao invés de fazer aquilo que imaginava quando criança, ou ter novas experiências difíceis ou desafiadoras. Você está aí, não está disposto a fazer o seu trabalho como ser humano. Você não está correndo para fazer aquilo que a sua real natureza demanda. Fala meus criadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nesse vídeo você vai ter uma percepção diferente do vape e da nicotina, que cada vez mais te escraviza. Mas Bajete, tu quer demonizar algo que é só um vaporzinho, cara? Não, cara, é que a maioria dos jovens, contando até amigos meus que eu tive no passado, se tornaram escravo disso. E o que é isso? É a famosa nicotina. Sim, cara, eu vivi isso. Eu via moleques de 14 anos no banheiro da minha escola comprando vape com o dinheiro dos pais para sustentar o próprio vício recém no começo da vida. Eu também via moleque de 18 anos vendendo para pré-adolescentes essas coisas, tudo pelo dinheiro. E o argumento é: mas as pessoas têm consciência do que estão fazendo, porque os adolescentes sabem o que estão fazendo, cara. Sim, cara, na fase da adolescência é a época que tu tem mais chance de fazer alguma merda, ou até mesmo você matar alguém. Nessa fase a gente é muito mais impulsivo com as coisas que a gente faz. A gente não tem uma alta racionalidade no nosso comportamento, seja para escolher algo que tu sabe que a longo prazo vai ser bom para você. Por isso que depois, quando você cresce, depois quando você já é adulto, você olha pra trás e você fala: cara, quanta merda que eu fiz na adolescência, cara. Eu sempre gosto de trazer aqui para os meus vídeos as neurociências. E nesse assunto é bem interessante porque os adolescentes ainda não têm o córtex pré-frontal, que é essa área aqui dele bem desenvolvida. E como essa área é responsável por racionalidade, os adolescentes são pessoas mais impulsivas. Vamos lá, cara, por que a nicotina é tão perigosa e tão difícil de você largar? Primeiro que você começa a conciliar tudo que você faz com a nicotina. Entrou no carro, puxou o vape. Terminou de almoçar, vape. Tomou aquele cafezinho da manhã, aquele cafezinho da tarde, aquele cafezinho da noite, vape. Então a nicotina, ela começa a entrar na sua vida de uma forma muito rápida, cara. E você não acaba percebendo isso. O efeito relaxante da nicotina começa a se tornar como anestesiante para as pessoas que têm ansiedade. E pelo fato de não ter nenhum cheiro que resolveu um monte de problema do cigarro, você pode fumar o tal do vape em qualquer lugar, cara. A pessoa pode ficar com aquilo no bolso, pode ficar com aquilo no restaurante, pode ficar com aquilo no banheiro, numa festa, em qualquer lugar. Hoje, por exemplo, a gente tem milhares de estudos comprovando os malefícios do cigarro. Só que como o vape é algo novo, não existem estudos ainda a longo prazo. Mas durante esse pequeno período de tempo, já começam a aparecer muitas notícias dos prejuízos do vape. Cara, eu não sou grande fã de a gente expor notícias, porque muitas vezes as notícias são exageradas e muitas vezes falsas. Mas, cara, por experiência própria, de amigos que usaram o tal do vape por um determinado tempo e depois pararam, de crises e crises de ansiedade por causa da abstinência de nicotina. Só que o meu ponto é, no começo é tudo muito bonito e legal para você usar ali com teus amigos. Só que você vai começar a usar aquilo para, às vezes, ajudar a sua ansiedade, às vezes para dar uma desestressada, às vezes para acompanhar uma cafeína, que seria o chimarrão ou um café. 81% dos jovens adultos disseram que começaram a vaporizar como forma de diminuir o estresse, a ansiedade ou a depressão.
de acordo com uma pesquisa de agosto de 2021, com 1.000 pessoas entre 15 e 24 anos, cara. Como eu sou 100% transparente das coisas que eu falo aqui para meus criadores no YouTube, eu vou contar a história do que aconteceu comigo no começo de 2021. Vamos lá, cara, eu tava numa fase muito acelerada da minha vida, e quando a gente tá numa fase muito acelerada, a gente não acaba percebendo festa, ou às vezes quando você se sente perdido, você começa a terceirizar isso, você começa a buscar a sua felicidade em outras pessoas ou em outras coisas. E como eu sempre falo aqui, a felicidade sempre tem que ser interna. E como vocês já devem saber, para os que me acompanham já faz um tempo, eu era um cara muito chegado nesse tal do vape. Ele me acompanhava em qualquer lugar que eu ia, cara, seja em restaurante, seja em festa, seja em qualquer lugar público, em qualquer lugar, o vape me acompanhava. Porém, isso foi na fase onde eu tinha lido o livro do David Goggins e comecei a gostar de corrida. Então fui lá, eu resolvi correr depois de anos e anos que eu não corria, cara. E como fazia tempo que eu não corria, eu fiquei pensando, cara, eu vou cair duro nessa pista aí, vai me dar um treco, eu não vou conseguir respirar. Então eu comecei, corri, dei uma volta, dei 2 voltas, cara, eu simplesmente parei com tanta falta de ar e a minha pressão despencou lá embaixo. Eu só me lembro de ter sentado, olhava para as coisas assim, não enxergava nada, cara. Ah, mas isso aí era do vape? Claro que não, cara. Isso era um conjunto de comportamentos de errado que eu fazia, só que o vape estava incluso com tudo isso. E obviamente o ato de eu estar sempre inalando vapor todos os dias, cada vez mais o meu sistema cardiovascular, o meu sistema pulmonar começa a diminuir a resistência. Então sim, isso influenciou a eu não conseguir, cara, correr 600 metros. Beleza, cheguei em casa, fiz a minha comida, fiquei de boas, era num domingo ainda, cara. Fiz a minha comida, fiquei no computador o dia todo porque eu não queria sair de casa, só queria descansar por ter corrido. Sim, depois daquele quase desmaio, eu dei mais algumas voltas e não aguentava mais. E nesse dia eu falei pra mim mesmo, cara, eu vou pelo menos ficar hoje sem vape. Foi aí que eu tava deitado, eu me lembro perfeitamente do momento, cara. Eu tava deitado na minha cama, sem vape, sem celular, tava assistindo uma live ainda que era do Alan Zoca. Beleza, peguei um hambúrguer de noite, comecei a comer enquanto eu assistia Alan Zoca. Do nada, cara, me deu uma crise de pânico. A crise de pânico, essa sensação eu nunca tinha tido na minha vida. Cara, eu pensei realmente que eu tava tendo um infarto, que eu ia morrer naquele momento, e eu quase acabei indo pro hospital. E por que essa crise de pânico aconteceu, no meu ver? Porque era uma sequência de você ter hábitos assim, de acelerar, de você ficar com o celular, de você estar sempre querendo colocar nicotina pra dentro de você, que o seu organismo ele começa a se acostumar com isso, cara. O seu corpo precisa disso, e toda vez que você tira isso, você acaba vendo a realidade. É a mesma coisa você cortar, por exemplo, a pornografia. Você anos e anos consome isso e você, caraca, velho, a vida é tão bonita. Você começa a enxergar a sua mina diferente, você começa a enxergar, cara, os seus familiares diferentes, suas amigas diferentes. Pô, mas aí você vai me falar, pô, Henrique, mas um dia sem... Sim, cara, eu vim há mais de 1 ano todos os dias botando doses e doses altas de nicotina pra dentro do meu corpo. Um dia, através da corrida, eu já tive uma crise de pânico. Os dias passaram cada vez mais e eu ainda continuava com essa vontade do caralho. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a implementar o ato de correr, cara. Era uma fase que eu tava apaixonado pelo David Goggins. Eu já fiz até um vídeo aqui dele no meu canal, mas é uma fase onde eu comecei a correr, cara. E eu corro até hoje, é uma das minhas paixões na minha vida. Então, esse momento de eu gostar muito de correr e eu gostar muito de fumar, isso começa a se tornar uma balança na sua vida. E quanto mais você tem motivação para largar algo, eu gosto muito de correr e gosto muito de fumar. Só que eu tô vendo que o vape tava me atrapalhando pra correr, cara. E como eu queria competir em provas esse ano, cara, 2 voltas uma pessoa sedentária consegue dar nessa pista de corrida. Então é algo que cada vez mais que eu comecei a amar a corrida, a gostar da corrida, o vape começou a ficar cada vez mais lá pra baixo e a corrida começou a aumentar. Pô, Bajete, mas eu não gosto de correr, cara. Cara,
você quer largar alguma coisa, tenta enxergar motivos pelo qual você quer largar, senão você não vai largar. É a mesma coisa eu estar num relacionamento e a minha namorada repugna cigarro ou cheiro de vape, por exemplo. Se eu não largar o vape, ela vai terminar comigo. Então a melhor forma é você implementar coisas, pensamentos a longo prazo, cara. Por que eu vou me tornar escravo disso que no momento que eu não tiver, eu vou me sentir mal? Segunda coisa, cara, tente dificultar o acesso. Você estando com o vape ali no seu bolso, fica muito fácil. Já o cigarro é um pouquinho mais difícil, né? Você tem que ir o ato de ir ao lugar pra fora, assim, acender. Mas, cara, evita amizades que consomem isso. Eu sempre gosto de falar, cara, se você anda com 5 pessoas inteligentes, empreendedoras, que gostam de ler, escrever, você vai ser a 6ª pessoa inteligente. Se você anda com 5 caras que gostam de festa, de vape, você vai ser o 6º cara, porque isso é normal. O ambiente é tudo. Então você dificultando o acesso cada vez mais, você se envolvendo com pessoas que, cara, não gostam disso, vai ajudar cada vez mais a você a largar isso. É difícil no começo? É difícil no começo, cara, mas é só você que tem a capacidade de fazer isso. Então você tem que encontrar reais motivos para largar, cara. Reais motivos, porque se você não tiver reais motivos, você vai continuar lá na frente cada vez mais, vai te fazendo mal e mal e mal. Seja para sua saúde física quanto saúde mental. Eu falo isso para vocês porque eu não parei porque eu fiquei mal um dia, por exemplo. Eu comecei a largar aos poucos porque a corrida foi uma das coisas que me ajudou muito nesse processo de largar, porque é algo ali que motiva a gente. Tu vê que tá afetando a corrida, então aquilo começa cada vez mais sumir, cara. Cara, se você é um cara novo, se você é um cara que tem saúde, use essa sua saúde jovem ao seu favor, cara. Um dia você vai ficar velho. Você novo, com a energia que você tem, não fica colocando um monte de coisa pra dentro do seu corpo, cara. Esse é o momento de você desbloquear o seu máximo potencial. Esse é o momento de você descobrir o seu eu de verdade e usar ao seu favor, cara. Porque esse fôlego, essa vontade de potência que você tem hoje com teus entre 15 e 26 ou 15 e 30 anos, isso um dia vai passar, cara. Isso passa. Então vai ficando cada vez mais difícil, por exemplo, de você correr. E claro, eu gosto da afirmação de que na vida a gente pode ter um certo equilíbrio, cara. Só que com a nicotina em si, ela começa a se tornar uma coisa muito fácil da pessoa se apegar, e principalmente o adolescente se apegar. Então tenha muito cuidado com isso, cara. O vídeo vai ficando por aqui, links na descrição do Texto ao Tesouro, onde eu ensino a levantar a caixa rápido, o que eu fiz antes de ir para os Estados Unidos, como eu juntei dinheiro. Minhas redes sociais, onde eu posto conteúdo, também tá na descrição. O vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!